Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Direito para Concursos. Eu sou Daniel Lopes. Hoje vamos tratar aqui de uma jurisprudência a respeito do direito da nacionalidade para a gente poder complementar o nosso estudo a respeito dessa matéria, desse direito fundamental, esse direito tão fundamental a ponto de se evitar que as pessoas se tornem apátridas. Apátrida seria aquela pessoa que não possui nenhum vínculo jurídico com nenhum Estado. Então, é um direito fundamental, sim, a pessoa possuir esse vínculo com o seu país. Deixa eu colocar aqui na tela para a gente poder conferir. Então, vamos lá, eu vou trazer uma jurisprudência só, mas com essa jurisprudência a gente vai poder conversar a respeito dos direitos da nacionalidade, aprofundando um pouquinho o que a gente já viu em aula, para a gente poder realmente ter esse assunto bem consolidado aqui, bem solidificado aqui na nossa mente, tá? Então vamos lá. Brasileiro titular de Green Card que adquire nacionalidade norte-americana, perde a nacionalidade brasileira e pode ser extraditado pelo Brasil. Olha aqui, muitas questões relacionadas a direito da nacionalidade, aqui direito constitucional. Nós vemos tratando a respeito de nacionalidade aqui, ó, nacionalidade norte-americana, falando a respeito de perda da nacionalidade e falando a respeito de extradição, possibilidade de extradição. A gente sabe que não é possível para o brasileiro nato. No entanto, aqui ele entendeu que quando ele adquiriu uma nacionalidade norte-americana, ele acabou perdendo a nacionalidade brasileira, tá? Então ele deixou de ser um brasileiro nato. Significa dizer que ele poderia ser extraditado. A gente vai falar um pouquinho a respeito, desse assunto, vamos ler aqui para a gente poder ir aprofundando o assunto. Se um brasileiro nato que mora nos Estados Unidos e possui o Green Card, aí é importante entendermos aqui, ó, o Green Card, ele não significa cidadania. Uma pessoa que tem um Green Card, ele vai, por exemplo, brasileiro que tem um Green Card, ele continua sendo um brasileiro nato. Isso não modifica, ele não se torna um nacional norte-americano, ele continua sendo um brasileiro. Isso é relevante aqui para o nosso estudo porque isso daqui, na verdade, o Green Card ele só significa um visto de residência permanente e aqui ele garante que a pessoa possa trabalhar, possa residir aqui praticamente indefinidamente nos Estados Unidos. O Green Card é isso, mas ele não confere aqui um título de cidadão norte-americano para a pessoa. Então vamos lá, esse brasileiro nato, ele mora nos Estados Unidos, possui o Green Card, então ele não tem dificuldade nenhuma de trabalhar, não tem dificuldade nenhuma de residir, decide adquirir a nacionalidade norte-americana. Ele irá perder a nacionalidade brasileira, tá? Ele quis aqui ter a nacionalidade norte-americana, ele não dependeu disso para trabalhar nem nada, para exercer os direitos civis dele, não dependia disso, mas ainda assim ele quis adquirir a nacionalidade norte-americana. Ele perde a nacionalidade brasileira, e a gente ainda vai entender por quê. Não se pode afirmar que a presente situação se enquadre na exceção prevista na linha B do inciso 2 do artigo 12 do parágrafo 4º da Constituição Federal. A gente vai ler ainda essa disposição aqui. Isso porque, como ele já tinha o Green Card, não havia necessidade de ter adquirido a nacionalidade norte-americana como condição para permanência ou para o exercício de direitos civis. Se você se lembrar lá da aula, você vai se lembrar dessa disposição. Ele fala lá que você não vai perder a sua nacionalidade brasileira se você tinha que ter a nacionalidade do país que você estava morando para você poder exercer os seus direitos civis, para você poder permanecer lá, para poder trabalhar, por exemplo. Tá? Esse daqui era uma das exceções com relação à perda de nacionalidade. Você não perde a sua nacionalidade se você adquiriu essa nacionalidade do outro país, mas foi simplesmente para você poder trabalhar, poder exercer os seus direitos civis. Mas aqui não é o caso, porque ela já tinha o Green Card e ainda assim ela quis possuir a nacionalidade norte-americana. O estrangeiro titular de Green Card já pode morar e trabalhar livremente nos Estados Unidos. Dessa forma, conclui-se que a aquisição da cidadania americana ocorreu por livre e espontânea vontade. Vale ressaltar que, perdendo a nacionalidade, ele perde os direitos e garantias inerentes ao brasileiro nato. Olha aqui, deixou de ser brasileiro nato, então. Assim, se cometer um crime nos Estados Unidos e fugir para o Brasil, ele pode sim ser extraditado, sem que isso configure ofensa ao artigo 5º
51. Porque o que fala lá é que o brasileiro nato ele não pode ser extraditado, mas o brasileiro naturalizado pode sim ser extraditado em algumas circunstâncias. A gente vai conversar a respeito disso, vamos aprofundar o estudo a respeito do direito da nacionalidade. Vamos lá. Então, primeiramente, nacionalidade. Existem dois tipos de vínculo do cidadão, da pessoa, né? Da pessoa com o seu país. O primeiro vínculo é o originário. E o originário ele pode ser um vínculo que pode vir tanto pelo fato de você ter nascido em um local específico, tá? Essa é a regra no Brasil. Se você nasce em solo brasileiro, em regra, você é brasileiro, tá? Essa seria a regra. E outra forma de nacionalidade originária seria o jus sanguinis, que não é a regra no Brasil, mas ele também se aplica em alguns casos no Brasil, tá? Ele se aplica em alguns casos, mas a regra é o jus soli, que é você nasceu no território brasileiro, você é brasileiro. Essa aqui seria uma nacionalidade originária. No entanto, é possível que você tenha uma nacionalidade derivada. E essa nacionalidade derivada ela é fruto de um ato voluntário. Tá? A própria pessoa quis adquirir aquilo. Essa aqui, a primeira originária, tem a ver com o nascimento da pessoa. Então não é um ato, é simplesmente um nascimento, a depender de onde ela nasceu ou filho de quem ela vai ser brasileiro ou vai ser italiano, né? Independente aqui. Tá? Então essa nacionalidade secundária ela é o que nós chamamos de naturalização. Tá? O primeiro caso aqui originário é o que nós chamamos de nacional, tá? Essa pessoa ela é nacional já daquele país, e a derivada é a naturalização. Agora, também temos a hipótese do português equiparado aqui no país. Aqui no país nós temos esse português equiparado que nós também chamamos ele de quase nacional. Tá? Podemos chamá-lo dessa forma aqui porque ele possui basicamente os mesmos direitos do brasileiro naturalizado, ainda que ele não tenha se naturalizado. Isso daqui é em razão de uma reciprocidade, tá? Em havendo reciprocidade entre Brasil e Portugal, aí os portugueses que residem aqui no país, eles podem ser considerados como brasileiro naturalizado, e lá em Portugal os brasileiros lá vão ser considerados como portugueses também naturalizados, tá? Isso daqui então razão de reciprocidade e podemos considerar que eles são brasileiros naturalizados, eles possuem os mesmos direitos de brasileiro naturalizado, mas ele continua sendo um português. Ele não se naturalizou, por qualquer motivo que seja, ele não quis se naturalizar, mas ele possui esses direitos aqui equiparados. Vamos lá, então, vemos que o brasileiro nato, em regra, ele possui os mesmos direitos que o naturalizado. Em regra, que é a mesma coisa, com exceção ao que a Constituição Federal diz. A Constituição Federal traz algumas exceções e somente ela pode trazer essas exceções. A lei não pode trazer novas exceções com relação aqui a distinguir o brasileiro nato do brasileiro naturalizado. Tá? Então coloque isso na sua cabeça. A regra é que eles possuem os mesmos direitos, o nato e o naturalizado, mas existem exceções que são trazidas na própria Constituição Federal, não podem ser trazidas em nenhum outro lugar, nenhum outro diploma legal. Vamos ver quais são essas exceções. Primeiro aqui, questão da extradição. Com relação à extradição, nós vemos que somente o brasileiro naturalizado pode ser extraditado. O brasileiro nato não pode ser extraditado. O brasileiro naturalizado, ele só também pode ser extraditado em algumas circunstâncias, não é em qualquer circunstância. Primeiro, se ele tiver cometido algum crime antes da naturalização. Tá? Como ele cometeu um crime antes da naturalização, ele pode sim ser extraditado. Então existe um vício aqui relacionado à extradição dele, à naturalização dele, já que ele não tinha aqui uma idoneidade, ele não tinha aqui as condições necessárias para ser naturalizado. Em razão disso, como ele cometeu esse crime anterior à naturalização, ele pode ser sim extraditado. A outra hipótese é que ocorre um crime depois da naturalização, aí é exceção, né? Lógico, já que ele já é um brasileiro, né? Já é um brasileiro naturalizado. A exceção é com relação ao tráfico de entorpecentes. Isso daqui é muito comum ser cobrado em prova. Muito cuidado aqui com essa hipótese. Depois de naturalizado, ele pode ser extraditado em razão de ter cometido um crime de tráfico de entorpecentes, que nada mais é do que tráfico de drogas. Outras diferenças aqui com relação ao nato e naturalizado são os cargos privativos
de brasileiro nato. Isso daqui, né, a gente já estudou nas nossas aulas também, muito importante. Eu não vou revisitar a matéria, depois você volte para estudar. Na própria Constituição Federal tem lá os cargos privativos de brasileiro nato. Na aula anterior a gente também conversou a respeito disso. Vamos lá, agora C aqui trata da perda da nacionalidade por atividade nociva ao interesse nacional. Esse daqui somente o brasileiro naturalizado também pode perder a nacionalidade em razão de atividade nociva. Vou falar um pouquinho mais já, né? O próximo slide aqui é um pouquinho a respeito disso, tá? Mas perda da nacionalidade por atividade nociva ao interesse nacional, só o naturalizado é que pode perder. Outro aqui é o Conselho da República. Esse Conselho da República é um órgão do Poder Executivo. Ele serve aqui para realmente aconselhar o chefe do Poder Executivo, o presidente da República. Ele é composto aqui por 6 brasileiros natos, além de outras pessoas, tá? A gente não vai falar de todas as pessoas que compõem o Conselho da República, mas ali ele tem 6 brasileiros natos dentro da sua composição. Não podem brasileiros naturalizados aqui participar nessa composição aqui dos brasileiros natos, tá bom? Com relação a esses brasileiros aqui, com relação a esses cidadãos, né, os 6 cidadãos que fala lá no Conselho da República, eles precisam ser 6 brasileiros natos. E com relação à propriedade, a ser proprietário de uma empresa jornalística e de radiodifusão, com relação aos brasileiros naturalizados, é necessário que eles possuam pelo menos 10 anos de naturalização. Tá? Eles precisam já ser brasileiros há mais de 10 anos para poder possuir esse tipo de empresa jornalística e de radiodifusão. Tá? Então são essas 5 diferenças entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Vamos tratar um pouquinho agora a respeito da perda da nacionalidade, porque aí realmente é a parte mais importante do nosso estudo aqui, entendermos de que forma que se perde a nacionalidade, tanto do brasileiro nato quanto do brasileiro naturalizado. Ambos podem perder esse vínculo que os une ao Estado, tá? Pode perder tanto o naturalizado quanto o nato. A gente já viu aqui, né, com relação a aqui, né, o C, nós estamos vendo aqui perda da nacionalidade, tá? Então vamos já aqui para perda da nacionalidade. Existem aqui, em regra, 2 tipos de perda, que é a perda-punição e a perda-mudança. Isso daqui de acordo com a doutrina, tá? Isso daqui para a gente poder complementar o nosso estudo da jurisprudência. A perda da nacionalidade pela punição, perda-punição é aquela relacionada à atividade nociva ao interesse nacional. Isso daqui por meio de um processo judicial, tá? Precisa estar no poder judiciário ali, questionando ali uma atividade que a pessoa realizou que era contrária ali ao interesse nacional, alguma coisa grave que realmente fez com que fosse necessário que ela perdesse a nacionalidade dela. Esse processo ele corre perante a Justiça Federal e somente vale para os brasileiros naturalizados. Como eu falei para vocês, essa é uma das diferenças entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado, é que o naturalizado pode perder a nacionalidade por meio dessa atividade nociva ao interesse nacional. Tá? É importante aqui, esse tipo de perda-punição somente ocorre para o brasileiro naturalizado. Agora, a perda da nacionalidade mudança, a perda-mudança. Como que ela ocorre? Primeiro, ela ocorre tanto para o nato quanto para o naturalizado, ok? Ela ocorre para as duas partes aqui, para as duas pessoas. E ela ocorre quando quando o brasileiro ele adquire voluntariamente uma nacionalidade estrangeira, que é exatamente o caso que a gente estudou na nossa jurisprudência aqui, tá? No nosso caso concreto, a gente estudou exatamente isso. A pessoa, por um ato voluntário, ela decidiu por uma outra nacionalidade, em razão disso ela perdeu ali a nacionalidade brasileira dela, aí tanto faz se ela era brasileiro nato ou naturalizado, ela vai perder da mesma forma. E isso ocorre de que forma? Por processo administrativo, tá? Um processo administrativo que corre no âmbito do Ministério da Justiça, que é aqui um órgão do Poder Executivo, tudo bem? O Ministério da Justiça é um órgão do Poder Executivo. Aqui o primeiro ele ocorre no Poder Judiciário e o segundo no Poder Executivo. Agora vamos entender quais são as exceções, porque com relação a essa situação de adquirir voluntariamente
uma nacionalidade estrangeira, existem exceções com relação à perda-mudança. Vamos ver com relação à perda da nacionalidade, quando a pessoa não vai perder a nacionalidade, ainda que ela tenha adquirido ali a nacionalidade estrangeira. Vamos lá. Então a Constituição Federal traz duas hipóteses em que a pessoa não perderá a nacionalidade brasileira, mesmo tendo adquirido outra nacionalidade. Muito importante isso daqui, pessoal, muita atenção, tá? Isso cai com bastante frequência nas provas. Assim, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos quando que não perde a nacionalidade. Vamos lá. Tá? A regra, então, adquiriu outra nacionalidade, perde a nacionalidade brasileira, mas existem exceções. Vamos ver as duas exceções. A primeira aqui, olha, reconhecimento de nacionalidade originária. Pode ser que a lei estrangeira ela reconheça uma nacionalidade originária. Lembra aquela que eu falei para vocês, jus soli, jus sanguinis? Vamos dizer que você é um brasileiro nato. Você nasceu aqui no Brasil, você nasceu em território brasileiro, filho de mãe e pai brasileiros, né? E você nasceu aqui, beleza, você é brasileiro. Só que vamos dizer aqui que, por exemplo, na Itália, eles reconhecem que você é descendente italiano, em razão disso você possui um direito à nacionalidade italiana por jus sanguinis. Aí é uma nacionalidade originária, ela não é uma nacionalidade derivada, que é aquela em razão do ato voluntário. Você já é um brasileiro, você já é um italiano nato, conforme, de acordo ali com as leis da Itália, por exemplo. Então, esse tipo de nacionalidade, ele não é considerado aqui uma situação derivada, você não está adquirindo aquela nacionalidade, na verdade você sempre teve o direito àquela nacionalidade. Tá? Então aqui fala, olha, a Itália reconhece os filhos de seus nacionais a cidadania italiana. Os brasileiros descendentes de italiano, tá? Então vamos dizer que 2 italianos aqui morando no Brasil tiveram um filho aqui. Tá? Eles não estavam aqui a trabalho, estavam simplesmente morando já aqui, residindo, e tiveram um filho. Tá, então, brasileiros descendentes de italiano que adquirem aquela nacionalidade de italiano não perderão a brasileira, uma vez que se trata de mero reconhecimento. Tá? Então, aqui ele não está adquirindo uma nacionalidade, ele está, na verdade, reconhecendo um direito que ele já possui. É diferente de um ato voluntário, você pede algo ali que você não tinha direito e você solicita aquilo, né? Você adquire aquilo com o tempo. Aqui, na verdade, eles já possuíam esse direito desde o seu nascimento. É diferente de, por exemplo, você residir em um local por 10 anos. Tá? Isso daí é um critério, por exemplo, para você adquirir algo. Tá? Aqui não, aqui você já tinha esse direito desde o seu nascimento. Você simplesmente está reconhecendo aquele direito originário. Então, de nacionalidade originária italiana, em virtude do vínculo sanguíneo, como eu falei para vocês. Logo, serão pessoas com dupla nacionalidade, não tem problema nenhum possuir dupla nacionalidade. Existem pessoas que são polipátridas e existem pessoas que são apátridas. Apátridas são aquelas pessoas que não possuem nenhum vínculo jurídico com nenhum estado, com nenhum país. Aqui, essas pessoas já possuem 2 vínculos, né? Dupla nacionalidade. E a outra situação em que não vai perder a nacionalidade brasileira é a de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição, percebo aqui, olha o termo, condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Olha aqui, para a pessoa, por exemplo, trabalhar, né? Você já deve ter visto aí jogadores de futebol, às vezes vão para um outro país e para poder trabalhar, para poder jogar bola, eles precisam, por exemplo, adquirir a nacionalidade daquele país. Eles não vão perder a nacionalidade brasileira em razão disso, porque eles tiveram aquela condição de adquirir aquela nacionalidade para poder continuar permanecendo no país, ou então exercendo os direitos civis. Tá? Em razão disso, ela também não perde a nacionalidade dela. Olha aqui o objetivo da exceção é preservar a nacionalidade brasileira daquele que, por motivos de trabalho, acesso aos serviços públicos, moradia, etc., praticamente se vê obrigado a adquirir a nacionalidade estrangeira, mas que na realidade jamais teve a intenção ou vontade de abdicar da nacionalidade brasileira. Aqui, dando os créditos, tá? Aqui são informações, são exemplos que são trazidos pelo Dizer o Direito, tá? O site Dizer o Direito. Então, os devidos créditos aí. E, pessoal,
Então, agora simplificando tudo, né? Aquela jurisprudência, ela traz um caso de uma pessoa que possuía um visto de residência permanente, que era o Green Card. Ela não precisaria, né? Ela não estava nessa segunda exceção aqui, porque ela não precisaria se naturalizar para poder trabalhar, porque ela já tinha o Green Card. Ela não precisava ali se naturalizar, mas ainda assim ela se naturalizou. Depois ela cometeu um crime nos Estados Unidos e foi para o Brasil. Concordam comigo que como ela se naturalizou norte-americana e ela não tinha necessidade de se naturalizar, ela deixou de ser brasileira nata. Ela só é agora estrangeira, ela é uma norte-americana aqui para fins do Brasil. Tá? O vínculo jurídico dela agora é com os Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos pede aqui a extradição dela, ela pode sim ser extraditada, já que ela não é brasileira. Ela não é brasileira nata e também não é brasileira naturalizada mais, tá? Nem nato, nem naturalizado, e sim estrangeira com ali nacionalidade norte-americana. Por isso que ela pode ser extraditada. Ela não entra nessa segunda exceção que é trazida aqui na lei, tá bom? Pessoal, muito bom, né? Acho que uma aula super produtiva, trouxemos aqui diversas situações. Olha como é legal estudar jurisprudência, porque a jurisprudência ela faz a gente rever toda a matéria e realmente aprofundar em tudo. Eu espero que tenha ficado muito claro aqui o estudo, né? A gente conseguiu falar várias coisas, vários assuntos em 20 minutos. É realmente uma aula muito produtiva, eu gostei muito, espero que você tenha gostado também, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.